Daniel, capítulo 3, versículo 13. A história ali de Cedraque, Mesaque e Abednego. E diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, do fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de quem responder sobre este negócio. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e se mudou o aspecto do seu semblante, como cuidado Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem as cabras de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram na fornalha de fogo ardente. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha. Estava ordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados e levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Então Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Amém? Todas essas história de Cedraque, Mesaque e Abednego, conhecida a história deles, né? Muito pregada aqui, essa história de determinação, né, desses homens em servir a Deus e obedecer a Deus, independente do que fosse acontecer com eles. E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né, e fazer uma análise, porque essa pessoa dizia assim: olha, embora eu não seja crente, eu pratico algumas atitudes de crente, né? Aí eu disse: não, minha irmãzinha, você está certa, não está errada não. A palavra de Deus, ela não é uma palavra que é pros crentes. Não há regra de fé conduta pros crentes. É regra, é lei. E daqui são leis. E se a gente obedecer aquelas leis, a gente vai prosperar. Simples assim. Eu presenciei na minha família um casal, né, uma jovem, uma mulher, que cumpriu a palavra quando se dizia assim: vós mulheres sejam submissas aos seus maridos. E sempre quando eu ouvia ela, né, tratar do seu marido, ela sempre era submissa. Ela tratava com todo amor e carinho, parava para ouvir, o marido um pouquinho ignorante, mas que amava muito ela. E ela sempre, quando ele falava, ela calava, aconselhava com toda a mansidão, mas sempre acatando as suas ordens. E um dos casamentos mais abençoados, se eu vi, né? E um não crente. Uma família estruturada, firme, com sua
sua estrutura financeira, né, com sua estabilidade financeira, com sua estabilidade emocional, com seu filho bem criado. Isso tudo porque essa mulher não crente decidiu cumprir o que estava na palavra, provavelmente sem saber, quando dizia bem assim: toda mulher seja submissa ao seu marido. E eu cheguei, conversei isso com essa jovem, eu disse: não, é assim mesmo, a gente faz dessa forma e a gente acaba recebendo os frutos. E eu vi e disse: rapaz, verdade. E nós que somos crentes, que uma vez professamos a nossa fé perante Deus, muitas vezes a gente acaba não cumprindo o que está aqui, mesmo sabendo o que está aqui. Eu vejo muita gente aí fora escrevendo livros e mais livros sobre como se dar bem na vida, e no final das contas, vira e mexe, vai para lá, vem para cá, a pessoa chega e cita um versículo bíblico, ou cita uma atitude bíblica. Porque essa palavra aqui, ela não é uma simples regra de fé e conduta para levar a gente para o céu, mas ela também é regra para a gente poder conviver bem aqui na terra. Amém? Amém. Então, nós que uma vez professamos a nossa fé, nós temos que seguir essa lei, ter determinação em seguir essa lei, fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria contar a história para vocês aqui de um soldado chinês que viveu ali o período da Segunda Guerra, chamada Hiron Onoda. Esse soldado, né, ele foi uma história muito marcante, e em um título, né, de uma manchete aqui, diz assim, que é um soldado que lutou uma guerra por 29 anos depois que a guerra acabou. A guerra estava ali se iniciando, ele se alista, e a guerra acaba, e 29 anos depois ele continua lutando essa mesma guerra, até se render, né? E por que ele fez essa luta? Conhecer um pouquinho dessa história desse rapaz. Esse rapaz, ali no período da Segunda Guerra Mundial, ele se alista um ano antes daquele ataque de Pearl Harbor. Ele é treinado na guerrilha, tem algumas especializações, e em um determinado momento da sua carreira, ele recebe uma ordem, uma única ordem, que dizia assim: vá para as Filipinas, e quando chega lá, você vai retardar o máximo possível o exército americano. Essa é a sua missão. Ele sabia que aquela missão era uma missão suicida. Ele ia retardar até chegar a hora da sua morte. Ele não tinha como um homem sozinho ou um grupo de poucos homens segurar um exército inteiro. Mas ele foi. E foi disposto a cumprir essa ordem. Chegando lá, um pouco barrado, né, pelo exército japonês que já estavam lá, ele não pôde cumprir a sua missão. Mas no ano seguinte, o exército americano vem nas Filipinas e devasta grande parte daquele exército. Ele reúne, ele e mais uns 3 soldados, e entram dentro da floresta. E naquela floresta ele continua a sua missão. Ele sorrateiramente vai destruindo as bases inimigas, vai atacando, vai matando um soldado, vai matando outro soldado, e continua a sua missão. Uns 2 anos depois, a guerra acaba, sendo que ele não tem notícias que a guerra acabou, e ele continua seguindo com sua missão. Uns 4 anos depois, daqueles 3 soldados que estavam com ele percebe alguma coisa errada e diz assim: eu acho que a guerra acabou. E aí sai, né, se separa do grupo, vive ali 6 meses sozinho e depois se rende. Quando ele se rende, ele se depara: realmente a guerra acabou. E aí fala, né, pro exército japonês, dizia assim: olha, tem uns homens lá que estão lutando aí nessa guerra, estão cumprindo ainda a mesma ordem que o Senhor deu. Então o exército americano junto com o exército japonês chegou e disse assim: não, então vamos resgatar esse homem. Eles fizeram várias discussões para poder achar esse rapaz, não acharam, e ele continuava saqueando as cidades, continuava lutando a guerra. E eles chegaram e disseram assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um avião, encher de panfleto e jogar esse panfleto pela ilha inteira. Ele vai olhar, vai ver, né, olha, a guerra acabou, né, os Estados Unidos venceu. Ele vai olhar aquele panfleto e vai dizer: pronto, então vou me render, vou voltar para a minha terra. Ele olha aquele panfleto e diz assim: isso aqui é tática do inimigo.
para que eu me renda e não conclua a minha missão. E aí ele continua. 2 dos soldados dele, os outros 2 soldados acabam morrendo em batalhas. O exército americano ainda tem uma outra ideia. Dizem assim: não, vamos pegar a família desse rapaz, vamos pedir que essa família escreva cartas e mande fotos pedindo que ele se renda e volte para sua casa, volte para sua família. E vamos mandar de novo, o aviãozinho lá cheio de panfletos, nos espalha pela ilha toda essa mensagem. E ele olha, né, aquelas mensagens da família dele e ele diz: pegaram minha família e estão obrigando eles a fazerem isso, para que eu me renda e não conclua a minha missão. E ele continua. E essa história se prolonga por 29 anos. 29 anos de guerra finalizada e ele lutando. Porque um dia ele ouviu de um general, de um superior, dizendo assim: vá lá e atrase as tropas inimigas o máximo que você conseguir. Uma certa feita, um jovem, né, chega e diz assim: olha, um aventureiro, né, chega e diz assim: não, eu vou encontrar o Onoda, vou encontrar ele. Ele tinha o desejo de encontrar 3 coisas. Ele não era muito certo da cabeça. Ele tinha o desejo de encontrar o Onoda, que várias discussões tinha sido propagado por aquela região e ninguém encontrou, um panda e o abominável homem das neves. Normalmente ele não conseguiu esse último. E ele chega lá naquela região das Filipinas e começa a gritar, né, informando que o general, né, estava solicitando a presença dele, que a guerra tinha acabado, né, e que ele só podia retornar para a cidade depois que Onoda liberasse ele. Ele meio assim, duvidoso, chega lá e vai até esse jovem. Esse jovem fez um feito que várias discussões não conseguia e em 4 dias encontrou ele. E informa a situação, volta para Japão, informa onde é que ele está. O exército japonês chega lá, né, o general chega lá e pede a rendição dele, né? E eles dizem assim: acredito, mesmo meio desconfiado, ele se rende, ele volta para sua família e é tratado como um herói na sua terra, né, quando ele retorna. E diz assim no finalzinho da manchete: mesmo assim, ele estava certo e preparando uma armadilha quando finalmente largou o rifle, 500 munições, sua espada cerimonial, uma adaga e salvou a bandeira de sua nação. E ele apresentou a sua espada ao presidente das Filipinas em um ato de rendição e foi perdoado por seus crimes contra os estados. Então ele voltou para o Japão, onde foi recebido como um herói e com a população animada. Essa é uma história de determinação. É uma história de um homem que, por uma ordem, uma simples ordem, ele decidiu lutar essa guerra até o dia da morte dele. E por sorte não morreu, né? Mesmo em meio a muitas discussões contra ele. Agora, por que ele obedeceu essa ordem? Porque aos 18 anos ele decidiu se alistar e servir ao seu país. Nós, semelhantemente, fazemos a mesma coisa. Um dia nós chegamos aqui e nos alistamos para servir ao exército de Deus. Da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego fez, eles fizeram essa mesma escolha. Eles decidiram não obedecer outros deuses, eles decidiram obedecer essa palavra. E aí, mesmo em meio a um rei furioso e que ia matá-lo, eles diziam assim: olha, eu obedeço a Deus. Eu decidi isso. Um dia na minha vida, eu decidi que eu ia servir a Deus. Um dia na minha vida, eu decidi que não ia me prostrar a outros deuses. E por essa decisão, lá atrás, eu não vou fazer isso. Não, mas eu vou lhe matar. Aqueça a fornalha, que eu vou jogar esses rapazes lá. Ele pode aquecer, mas eu não me curvo. Aí foi dar uma chance para ele, né? Porque o inimigo tem dessa, né? De nos dar chance para desobedecer. Olha, quando tocar as trombetas de novo, vocês se curvem, aí eu esqueço o que aconteceu aqui. E as trombetas eram tocadas e eles não se curvavam, porque um dia tinha decidido. Deus
não existe essa decisão com relação a Deus. Por quê? Porque você decidir uma coisa e voltar atrás naquilo que você decidiu é mentira. Você decidir uma coisa e voltar atrás naquilo que você disse é falta de lealdade. E Deus nem é mentiroso e nem é desleal. Então, para Deus, Ele é sempre como esse soldado. É dado uma ordem, Ele obedece. Foi determinada uma palavra, Ele obedece. Jesus, quando veio aqui, Ele não descumpriu nenhuma das leis na qual Ele tinha dito. Ele foi leal, Ele foi fiel, Ele foi determinado. A palavra de Deus, em vários momentos, ela vem nos retratando isso. Ele diz bem assim: não tenho alegria no homem que põe a mão no arado e volta atrás, que uma vez decide fazer e volta atrás. A palavra de Deus diz também que seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. A palavra de Deus conta a história de Jacó, que por uma noite inteira pelejou contra um anjo para que fosse abençoado. Eram homens determinados, eram homens que tinham decidido em seu coração fazer a vontade de Deus, tinham decidido em seu coração não desobedecer. A gente está findando o nosso ano, né? Hoje é 23, né? Falta cerca de 7, 8 dias para a gente terminar o ano. E que nosso próximo ano seja um ano que a gente decida fazer a vontade de Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, ser obedientes como o nosso amigo aqui, Onoda. Que a gente possa ser fiel a Deus e decidido a não somente fazer o que está aqui, mas a se alistar nessa guerra que é travada no mundo aí, dia após dia. Eu pude presenciar ontem uma guerra espiritual. Fui fazer uma visita e me espantei, né? Talvez não deveria. Quando eu cheguei, né, a pessoa dizia assim: não, minha vontade, enquanto converso com você, é de sair para não lhe ouvir. E eu disse assim: olha, eu não sei disso. E agora eu disse para ela assim, para ela, não sendo para ela, eu disse: mas pela autoridade que é dada a mim por Deus, aquilo que vai fazer com que você saia não vai se cumprir. Ele não tem autoridade sobre a autoridade que Deus me deu aqui para lhe orientar. E aí eu vi o inimigo se enfurecer, não demonstrando, né, naquela jovem, né, aquela jovem aparentemente normal, mas eu senti como se os céus ali começassem a gerar uma guerra, uma batalha. Eu disse: essa é a batalha que nós vivemos, dia após dia. E que o inimigo, ele tenta nos cegar para que a gente não veja essa batalha, para que a gente simplesmente viva a nossa vida, para que a gente simplesmente viva a nossa vida. A gente não pode simplesmente viver a nossa vida, acordar, trabalhar, voltar para o trabalho, cumprir aquelas nossas obrigações, mas sem essa luta, sem essa batalha, seja em oração, seja em visitas, seja em obras. A gente não pode parar. A gente tem que fazer que nem o Noda, se alistar nessa guerra e cada dia mais enfrentando essa batalha, até o dia da nossa morte ou até o dia que Jesus chegar aqui para nos levar e dizer assim: olha, se renda, a guerra acabou, agora não precisa mais batalhar. E a gente aguarda esse dia chegar. Mas enquanto esse dia chega, que a gente faça que nem Onoda, que a gente faça que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não se renda às pressões e a gente batalha dia após dia contra esse inimigo e cada vez mais tendo vitória sobre vitória em cima dele. Amém?